O nosso Fala Saúde de hoje é sobre o câncer de mama. Vamos esclarecer sobre prevenção e diagnóstico com o médico mastologista Fábio Botelho, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pará e que é o nosso convidado. Muito obrigada pela presença aqui no JL1. Entra outubro, além do mês de Maria, de Nossa Senhora de Nazaré do Círio, é o mês de falar sobre o câncer de mama, que, me corrija se eu estiver errada, cada vez mais tem atingido mulheres mais jovens. É isso mesmo, doutor? Certo. Infelizmente... Isso é verdade. É um fenômeno que nós estamos observando ao longo... E não é só local, não. A gente percebe que o mundo inteiro nós estamos começando a ver mulheres em faixas etárias mais precoces com câncer de mama. Né? A que se atribui isso? Não é só fator genético? Não é só fator genético. Existe uma série de cofatores que a gente poderia estar implicando nisso. A gente sabe que se nós formos observar como viviam as nossas avós, elas casavam cedo, elas não faziam reposição hormonal, elas tinham muitos filhos. A idade da primeira gestação geralmente era bem no início, né? Em torno dos 20 anos, muitas vezes até antes, na adolescência. E a mulher moderna não, ela se modificou. Hoje a mulher moderna ela deixa para ter seus filhos com 35 anos de idade. Ela está aguerrida nesse mercado de trabalho, estresse. As multitarefas, era um ponto que eu ia chegar. Pode ser um fator que contribui para o índice aumentar nas mulheres, principalmente as mais jovens. Com certeza. E a gente sabe cada vez mais que os hábitos que nós levamos de vida são fundamentais. Esse conceito é um conceito até relativamente novo. Seria a epigenética. Seria que nós não podemos mudar o nosso DNA, mas nós podemos ativar e desativar com os hábitos de vida genes bons e genes ruins. Então, sobrepeso, cigarro, má alimentação, estresse, dormir mal, tudo isso interfere. E aqui chega a pergunta da nossa telespectadora Ana Carolina, lá do Parque Verde. Ela quer saber sobre a mamografia. Ela está com 42 anos, nunca fez, porém ela relata que a avó paterna morreu de câncer de mama. Quando ela precisa fazer essa mamografia? Então, muito bem, vamos lá deixar bem claro. Toda mulher, a partir dos 40 anos, tendo ou não sintomatologia, deve fazer mamografia anual. Infelizmente, no nosso Brasil, no nosso estado, nós temos uma baixa adesão. Isso por diversos fatores. Às vezes até dificuldade de acesso aos exames, dificuldade a levar. E quando fazem, geralmente, muitas delas sequer vão buscar o resultado. E a gente sabe, Priscila, que a mamografia, ela por si só, ela pode reduzir a mortalidade de câncer de mama em até 30%, se nós observarmos populações onde as mulheres têm esse rastreamento. A gente falou sobre um ponto, claro, o exame é fundamental, mas lá na questão genética, ele não é um fator determinante, né? Essa genética, a gente falou um pouco sobre hábitos de vida que podem vir realmente a mudar tudo isso. Temos aqui uma telespectadora também, a Francione. Ela diz que tem um nódulo de categoria 3 e precisaria fazer uma ultrassonografia de mama desde março, agora desse ano, pelo SUS. Ela fala, só que até agora não conseguiu. O caso dela seria preocupante, é urgente ela tentar esse exame, procurar uma mamografia? O que ela precisa fazer? Certo. Nódulos de categoria 3, nós chamamos, são nódulos que têm características que não lembram malignidade. Nessas situações, a critério, logicamente, clínico do médico, a avaliação, poder reavaliar esse nódulo em 6 meses. Tá? Então, no caso dela, se ela fez esse exame que levou ao diagnóstico desse nódulo, há 6 meses, ela deve sim realizar o novo exame para verificar se esse nódulo teve alguma modificação, se ele teve um crescimento acelerado, se as características de contorno, heterogeneidade, sombra acústica ainda se mantêm como um benigno ou não. Caso não, há necessidade que elas façam um exame que é uma biópsia, se chama core biopsy. É uma agulhinha. Ambulatorialmente, você tira um pequeno fragmento e avalia para saber qual é a natureza do nódulo. Minha mãe está para fazer uma nova cirurgia, eu acredito que seja de câncer de mama, e ela diz, eu tenho 33 anos, já preciso fazer alguma prevenção ou exame? 33. Certo, aí a gente vai precisar de um monte de informação, né? Com que idade a mãe dela foi acometida pelo câncer de mama, né? Que tipo molecular foi, se ela já tem alguma biópsia prévia,
E o heredograma da família, às vezes a mãe teve, mas a tia teve um câncer de ovário, a outra teve um câncer de pâncreas. Então é muito importante que a gente inquira a paciente, não apenas sobre câncer de mama, sobre câncer de ovário, câncer do tubo gastrointestinal, porque existem síndromes que quando a gente avalia a família como um todo, a gente tem condições de... E na dúvida, existe um especialista para isso, que é um oncogeneticista. A gente vai voltar já já, porque tem outras perguntas, inclusive sobre a questão da reposição hormonal, que é um assunto mais específico ainda. E você pode continuar participando do Fala Saúde pelo 999430001, hashtag você no JL1. Seguimos aqui com o Fala Saúde, câncer de mama. Outubro Rosa é o mês de alerta e conscientização para essa doença, com o médico mastologista Fábio Botelho, que está aqui respondendo a sua pergunta. Doutor, muitas perguntas aqui chegando, e olha só, ela só não deixou o nome, mas ela pergunta o que uma mulher que teve câncer de mama pode fazer para diminuir os efeitos da menopausa. Exatamente, isso é uma das situações mais preocupantes que acometem. Essas pacientes que têm história de câncer de mama, elas não podem receber terapias de reposição hormonal, é uma contraindicação absoluta para isso. E existem diversas situações. A atividade física é uma das que tem maior resposta. Logicamente existe, por exemplo, dependendo muito do qual é a sintomatologia que mais a incomoda. Se são fogachos, são aquelas ondas de calor, se são securas vaginais, perda de libido, osteoporose. Então, desse síndrome do climatério, a gente precisa identificar naquelas pacientes quais são aquelas sintomatologias que são mais perniciosas a ela. E aí você direciona algumas abordagens individualmente para aquela paciente. Temos aqui outra pergunta relacionada a isso. Tenho 56 anos e há 4 anos estou na menopausa. Nunca fiz reposição hormonal por medo de câncer. Mito ou verdade? Então, vamos lá. A reposição hormonal, ela já foi demonizada muito mais do que ela é hoje. Hoje, se a gente for lembrar como era a reposição hormonal no passado, nós tínhamos medicamentos com uma carga hormonal muito maior, e a associação do estrogênio com a progesterona, ela por si só era considerada muito danosa. O que sabemos hoje? A reposição hormonal apenas com estrogênio, que a gente faz nas pacientes, porventura, que não tem mais útero, elas, pelo contrário, os últimos estudos mostram até uma discreta redução na taxa de câncer de mama. Então, hoje, quando pergunto, o senhor é a favor ou o senhor é contra? Minha resposta é sempre assim, depende para quem. Se eu tenho uma paciente, a dona Maria, que ela chegou aos seus 50 anos, mas ela não dorme, ela tem depressão, ela tem irritabilidade, ela tem osteoporose, ela tem uma vida sexual ruim e ela não tem antecedente familiar nenhum e a mama dela é uma mama boa, por que não? Agora, se eu tenho uma paciente, a dona Maria, que ela chega nos seus 50 anos, ativa, não tem osteoporose, tem uma vida sexual ativa, e a mama é uma mama de difícil segmento, e ela me relata ter casos de câncer na família, para essas eu teria um pouquinho mais de preocupação de oferecer a terapia de reposição. Agora, tudo depende de cada caso. Tem pacientes que estão extremamente sintomáticas. Para essas, a gente tem que ponderar com cuidado. É isso mesmo. Então, tem mais uma aqui relacionada a isso. A Vera, 51 anos, mãe teve câncer de mama, faz exames regularmente, quer saber se pode ou não fazer essa reposição, quais os riscos, é preciso passar em avaliação, muitos ou casos na família já eliminam a pessoa da reposição? Não. Não necessariamente. Ter casos na família não é uma contraindicação absoluta para câncer de mama. Para reposição hormonal? Para reposição hormonal. Cada caso deve ser avaliado individualmente, depende do número de parentes acometidos e a idade com que essa paciente foi acometida. Por exemplo, se a mãe da paciente teve o câncer aos 80, é diferente dela teve aos 40. Olha só, uma jovem, a Nayara, de 33 anos, lá de Mosqueiro, ela diz que sente um desconforto, no seio direito, uma agonia, ela coloca aqui que incomoda bastante. Vamos lá explicar. Cisto, nódulo,
pontadas no seio. O que isso pode ser um indicativo de câncer ou não, doutor? Essa é a queixa mais frequente de consulta ao mastologista. É o desconforto mamário, a gente chama de mastalgia. No passado, referia-se como displasia, que foi um termo errado, empregado, mas que até hoje a gente escuta muito no consultório. Eu tenho displasia mamária. Então, essas fisgadas, alfinetadas, cada pessoa refere de um jeito diferente. Elas não têm relação nenhuma com câncer. De início começa por aí, tá? E desculpa, a pergunta, Priscila, era em relação a qual a conduta? Cisto, o que é nódulo cisto. E o que pode ser câncer? É super simples saber isso. Cisto é como se fosse um balão com líquido dentro. Esse líquido pode ser um líquido que é o que normalmente dá na ultrassonografia, na maioria dos casos? Não diria que seja a maioria, porque a gente tem também uma quantidade muito grande de pacientes com nódulos benignos. Mas o cisto é um balão com água. Ótimo, tá bom. Só para simples. E o nódulo sólido, o nódulo verdadeiro, é um ovo cozido. Tá ótimo. Se eu cortar, eu encontro massa. Ressalta-se que a maioria dos nódulos sólidos, a maioria dos ovos cozidos são benignos, graças a Deus. E isso a mamografia consegue também identificar facilmente? Geralmente no ultrassom. A mamografia, ela vê uma lesão nodular, mas ela é incapaz de avaliar se é um nódulo ou é um cisto. Aí por isso que muitas vezes vem o resultado BIRAD 0. O BIRAD 0 significa que há necessidade de nós complementarmos a avaliação com outro método de imagem. No caso, o mais frequente é a ultrassonografia mamária. Muito obrigada, doutor, pelas informações e esclarecimentos. A gente espera levar informação para que as mulheres se cuidem cada vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar comigo sempre que for mama. Muito obrigada. Obrigado, você.